Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos trazer para a nossa conversa um texto, o Salmo 51, que narra um momento de arrependimento na vida do rei Davi, quando ele confessa o seu pecado a Deus e ele faz uma confissão bonita e uma oração também de arrependimento muito edificante. E é interessante a gente ter em mente que a palavra de Deus não esconde as fraquezas, as fragilidades, as derrotas, os infortúnios e, acima de tudo, os pecados, por mais absurdos que sejam, que tenham sido, dos servos de Deus e principalmente daqueles que eram líderes e que comandavam a nação de Israel. Deus faz questão de colocar a limpo, de colocar bem claro as fragilidades, as fraquezas, as imperfeições dos seus servos. A experiência de Davi é marcante. Nesse caso específico, Davi havia cometido um pecado de adultério e ele engendrou, inclusive, a morte do marido de Batseba, que colocando ele na frente da guerra, e ele acabou sendo dizimado pela guerra. E naquele momento ali do prazer pelo prazer, da alegria decorrente dessas situações e alegrias momentâneas, Deus falou profundamente com ele através do profeta Natã, e ele, caindo em si, faz essa confissão aqui no Salmo 51. Eu vou ler um trecho aqui inicial. Diz o Salmo: "Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias." Aqui nós percebemos que o que sustenta, e nós temos dito isso em outras ocasiões, o que sustenta a nossa vida na presença de Deus são as misericórdias de Deus, São as misericórdias de Deus. Elas são a causa de nós não sermos consumidos, diz a palavra. E a gente está, então, alicerçado nas misericórdias. E Davi invoca a misericórdia. Ele diz: "Compadece-te de mim segundo a tua bondade, e a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim." O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele está falando da nossa ressurreição e da vitória final que nós teremos em Cristo Jesus, ele diz que o pecado é o aguilhão da morte. Aguilhão é uma espécie de ferrão, de um caniço, como a gente vê, por exemplo, os carreiros usando para tocar os bois, para cutucar os bois. E Paulo faz essa alegoria dizendo que a morte, ela tem um ferrão e que nos empurra, Então o aguilhão do pecado é a morte, ele fere, aliás, da morte é o pecado nos fere, e com ele, em razão dele, a morte vai nos recolhendo, vai encurtando a distância entre nós e ela vai nos puxando para ela como consequência do pecado. E o pecado não confessado, veja bem esse princípio que a gente pode tirar aqui da experiência de Davi. O pecado não confessado está sempre nos cutucando como um ferrão. O pecado impõe-nos um ambiente de tristeza e de morte.
Aliás, o pecado é exatamente o ferrão que nos empurra para a morte. É isso que Paulo nos fala em relação ao pecado. E o salmista diz, olha, eu conheço as minhas transgressões, elas estão sempre diante de mim, porque eu pequei contra ti e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu não estou pedindo que o Senhor reconheça, ou não estou justificando o meu erro, dizia Davi. Eu não estou dizendo que eu fiz pouco, ou que o meu pecado é perdoável do ponto de vista humano, ou que a minha atitude seja explicável. Não tem explicação. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que o juízo que o Senhor faz cair sobre mim é justo. No entanto, ele faz uma oração. E aqui entra, então, a confissão de Davi, que nós vimos aqui, e essa confissão, que é o reconhecimento do pecado, é seguida por uma oração ou por um pedido de perdão, que é exatamente quando Deus esquece o nosso pecado. Às vezes, nós reconhecemos o nosso pecado e paramos por aí, não é? Eu pequei mesmo, sou fraco, sou frágil e assim por diante. Mas há esse reconhecimento do pecado, que ele decorre do arrependimento, obviamente, porque se não houver arrependimento, o pecado será apenas uma lembrança, né? Será apenas uma crônica na minha vida. Eu preciso arrepender, obviamente, e esse arrependimento que provoca a minha confissão, ele é seguido, então, de um pedido de perdão. Ele diz, purifica-me com sopo e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Engraçado que na experiência de Davi, e ele repete isso em outro salmo, se não me falha a memória, o 32, não é? Que é o adoecimento decorrente do pecado. As dores nos ossos, a inquietação, a depressão, a angústia, a ansiedade que o pecado traz na nossa vida, porque na verdade o pecado nos separa de Deus. Não é? O pecado entristece o Espírito Santo que está dentro de nós, retira a nossa alegria, e é isso que o salmista vai falar daqui a pouco. Ele perdeu a alegria da vida, ele perdeu a essência da vida por ter pecado, e então ele confessa. O perdão de Deus, ao perdão de Deus segue o desejo ou o propósito de renovação, de seguir em frente. Ele diz aqui, olha, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação que o pecado tirou de mim, e aí eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O salmista, arrependido, ele declara umas questões interessantes aqui, né? Primeiro que ele havia perdido a alegria da salvação. O pecado que os filhos de Deus cometem tira a alegria da salvação, a vida abundante que Jesus oferece, a vida de paz e de comunhão com Deus. Não necessariamente tira-nos a salvação. Porque arrependido e confessando o pecado, Deus restaura a minha vida. E é isso que o salmista está pedindo. Eu quero que o Senhor me perdoe porque eu pequei, e eu quero que o Senhor me lave novamente para que eu fique limpo, e eu quero voltar a ter a alegria que eu tive contigo e da salvação, porque eu preciso ensinar, eu preciso influenciar esse povo para que eles convertam a ti, e eu não posso fazer isso em pecado.
Eu não posso fazer isso enquanto eu não for perdoado pelo Senhor. Aqui nós temos um princípio muito interessante, meus queridos, que o serviço do Senhor exige de nós esse exercício, esse exame de vida e de consciência, e esse permanente pedido de pecado, esse permanente pedido de perdão, esse permanente estado de espírito, desconfiando da minha fragilidade, não confiando em mim, para que cotidianamente eu seja renovado e perdoado e lavado pelo sangue de Jesus, para que aquilo que eu fizer tenha de fato e Ele possa me usar como servo, como alguém que comunique, que ensine, como diz o salmista: ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Depois que o Senhor me perdoar, depois que o Senhor me aceitar, depois que o Senhor restituir em mim a autoridade que o Senhor me deu, aí sim os pecadores me ouvirão e se converterão a ti. Então, ao perdão de Deus segue um desejo enorme de servir, de renovar as forças no trabalho, no serviço, na atividade espiritual. O pecado na vida de um filho de Deus retira-lhe a alegria da salvação. Isso é um sinal interessante, né? O apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. A falta de paz, a tristeza, a falta de alegria é o indicativo de que a minha comunhão com Deus está interrompida. E eu preciso restaurar a comunhão com Deus, porque a alegria da salvação, a alegria do Espírito, ela é diferente da alegria do riso, da algazarra, da festividade permanente. Não, ela é uma alegria que está dentro. Ela me faz enxergar as catástrofes, os dissabores, os riscos, os perigos. A alegria do Espírito me faz ver isso com um olhar diferente, com um sentimento diferente, e é a força que Deus me dá para eu superar esses momentos de crise e os vales da sombra e da morte. Então, na vida do crente, a salvação, a alegria do Espírito Santo é esse impulso, esse combustível que ele tem para superar as dificuldades. E o fracasso é certo quando eu perco essa comunhão e essa força. Restitui-me a alegria da salvação. A restituição da alegria segue-se o caminho do serviço no amor de Deus. E o salmista diz assim: eu ensinarei os transgressores e os pecadores se converterão a ti. Eu sei que o Senhor não está esperando de mim sacrifícios, o Senhor não está esperando de mim holocaustos, mas o Senhor está esperando de mim que eu abra os meus lábios e minha boca para manifestar os teus louvores. O salmista diz: alegra o meu coração, restitui-me a alegria da salvação, lava a minha vida, purifica a minha vida, para que os meus lábios possam manifestar os teus louvores na presença de todo o povo. Minha oração é que você tenha a sensibilidade de perceber a necessidade do perdão de Deus na sua vida. Você precisa aprender a medir a necessidade da sua alma, medir a necessidade da sua comunhão com Deus por meio da perda da alegria, da sensibilidade, do sentimento da distância entre você e Deus. Eu queria encerrar com um princípio que eu acho fundamental. Na vida do Filho de Deus, o pecado é um acidente.
João diz que se nós dissermos que não somos pecadores, nós estamos mentindo. Porque todos nós pecamos. Não é? Aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Todavia, se nós temos pecado, nós temos que confessá-los a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado na vida do servo, na vida do Filho de Deus, será sempre um acidente. E será seguido de tristeza profunda. Tem um hino que a gente canta que fala exatamente isso. Senhor, dá-me mais tristeza ao pecar. Toda vez que eu pecar, me dê tristeza, para que ela me faça retornar ao Senhor, para pedir a restituição da alegria que só o Senhor pode dar. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém.